Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 6, exortações à tolerância mútua e à união. 7 ao 16, exortações à devida utilização dos dons e da graça espiritual. 17 a 24, exortação à pureza e à santidade. 25 a 32, exortação a cuidarmos dos pecados que são praticados pelos pagãos. Versículo 1 ao 6. Nada se exorta com mais ênfase nas Escrituras aqueles que são chamados ao reino e à glória de Cristo, do que andar do modo correto, por humildade, e tende-se aquilo que se opõe ao orgulho, por mansidão, a excelente disposição da alma, que faz com que os homens não estejam prontos a provocar, e que não se sintam facilmente provocados ou ofendidos. Encontramos muito em nós mesmos, pelo que apenas poderíamos nos perdoar. Portanto, não devemos nos surpreender se encontrarmos em nosso próximo aquilo que acreditamos que seja difícil de perdoar. Há um Cristo em quem está a esperança de todos os crentes, e um céu que é guardado por todos. Portanto, todos deveriam ter somente um coração. Todos tinham uma só fé em si, um só autor desta, uma única natureza e poder. Todos tinham a mesma crença em relação às grandes verdades da religião. Todos eles foram recebidos na igreja por meio de um batismo com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como sinal da regeneração. Deus Pai habita em todos os crentes, como em seu santo templo, por seu Espírito e por sua graça especial. Versículo 7 ao 16. Cada crente é dado algum dom da graça para que ajudem-se mutuamente. Tudo acontece com cada um de nós conforme pareça melhor a Cristo. Ele recebeu tudo para eles, para distribuir entre eles uma grande medida de dons e graça, particularmente o dom do Espírito Santo. Não um simples conhecimento intelectual, nem um puro reconhecimento de Cristo como Filho de Deus, mas como quem produz confiança e obediência. Existe uma plenitude em Cristo e uma medida dessa plenitude que é dada pela vontade de Deus a cada crente. Porém, jamais chegaremos à estatura de varão perfeito até que cheguemos ao céu. Os filhos de Deus estão crescendo enquanto estão neste mundo. E o crescimento do cristão busca a glória de Cristo. Quanto mais impulsionado um homem esteja para aproveitar o seu estado, conforme a sua medida e tudo que tenha recebido para o bem espiritual do próximo, mais certamente poderá crer que possui a graça do amor e a caridade sincera arraigada em seu coração. Versículo 17 ao 24. O apóstolo encarrega os efésios em nome e pela autoridade do Senhor Jesus, que, havendo confessado o Evangelho, não devem ser como os gentios não convertidos, que andavam na vaidade de sua mente e em seus afetos carnais. Os homens não andam por toda a parte conforme a vaidade de suas mentes? Não devemos, então, enfatizar a distinção entre os verdadeiros cristãos e os cristãos nominais? Eles estavam desprovidos de todo o conhecimento salvador. Estavam em trevas e amavam-nas mais do que a luz. Não gostavam da vida de santidade e até mesmo aborreciam-na. Esta que não é somente o caminho da vida que Deus exige e aprova, e pelo qual vivemos para Ele, mas que tem alguma semelhança com o próprio Senhor Deus em sua pureza, justiça, verdade e bondade. A verdade de Cristo manifesta-se em sua beleza e poder
quando aparece em Jesus. A natureza corrompida chama-se homem, assim como o corpo humano, que possui diversas partes que se apoiam e que se fortalecem entre si. Os desejos pecaminosos são desejos enganosos. Prometem felicidade aos homens, mas os tornam mais miseráveis. Levam-nos à destruição. Se não se submeterem e se mortificarem. Portanto, devem ser tirados como roupa velha e suja, devem ser sujeitas e mortificadas. Porém, não é o bastante retirarem os princípios corruptos, devemos ter princípios de graça. Pelo novo homem, entende-se a nova natureza, a nova criatura que é dirigida pelo da graça regeneradora, que capacita o homem para levar uma nova vida de justiça e santidade. Isto é criado ou produzido pelo poder onipotente de Deus. Versículos 25 ao 28. Observemos os detalhes com que devemos adornar a nossa confissão cristã. Devemos ter cuidado contra tudo que seja contrário à verdade. Não devemos bajular e nem enganar o próximo. O povo de Deus é constituído por filhos que não mentem, que não se atrevem a mentir, que odeiam e aborrecem a mentira. Tenhamos o cuidado com a ira e com as paixões desenfreadas. Se houver uma ocasião justa para expressar descontentamento por causa do mal e repreendê-lo, devemos fazê-lo sem pecar. Damos lugar ao diabo quando os primeiros indícios de pecado não contristam a nossa alma. Quando consentimos com estes e repetimos uma obra má. Este fato nos ensina que é pecado quando alguém se rende e permite que o diabo venha a si. Devemos resistir ao diabo, tendo cuidado de não termos em nossa vida nenhuma aparência do mal. O ócio faz o ladrão. Aqueles que não trabalham expõem-se à tentação de roubar. Os homens devem ser trabalhadores para que possam fazer algo de bom e para que sejam livres da tentação. Devem trabalhar não somente para viverem honestamente, mas para que possam fazer provisão para as necessidades do próximo. Então, o que pensaremos sobre aqueles que intitulam-se cristãos, que enriquecem-se por meio de fraudes, opressões e práticas enganosas? Para que Deus aceite as ofertas, essas não devem ser ganhas por meio de injustiça e roubo, mas com honestidade e trabalho. Deus odeia que lhe sejam feitas ofertas que são produto de roubo. Versículos 29 a 32. As palavras sujas provêm da corrupção daqueles que a pronunciam e corrompem a mente daqueles que as ouvem. Os cristãos devem ter cuidado com essa maneira de falar. É dever de cada cristão buscar a bênção de Deus, procurar fazer com que as pessoas pensem seriamente, animar e advertir os crentes por meio daquilo que digam. Sede amáveis uns com os outros. Isso estabelece o princípio do amor no coração e sua expressão exterior por meio de uma conduta cortês e humilde. Observemos como o perdão de Deus nos leva a perdoar. Deus nos perdoou, ainda que não tivéssemos razão para pecar contra Ele. Devemos perdoar assim como Ele nos perdoou. Toda comunicação mentirosa e corrompida que estimule os maus desejos e as luxúrias entristece o Espírito de Deus.
As paixões corruptas do rancor, ira, raiva, queixas, maledicência e malícia entristecem ao Espírito Santo. Não provoquemos ao Santo e bendito Espírito de Deus a que retire sua presença e sua influência de graça. O corpo será redimido do poder da sepultura no dia da ressurreição. Onde quer que o bendito Espírito habite como santificador, será início de todo deleite a glória do dia da redenção. Seríamos lançados fora se Deus retirasse de nós o seu Espírito Santo.